Segunda semana da Páscoa, segunda-feira. Iniciamos mais uma semana de trabalho, de atividade, e nós queremos aprofundar a leitura dos Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 4 e nós vamos ver que depois da cura do coxo no templo, os apóstolos foram levados ao Sinédrio, mas depois foram postos em liberdade. Pegue sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 a 31. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criastes o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, dissestes através do Teu servo Davi, nosso pai: porque se endureceram as nações, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem, e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, o Teu santo servo, a quem ungistes, a fim de executarem tudo o que Tua mão e Tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que Teus servos anunciem corajosamente a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome do Teu santo servo, Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos estavam cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No capítulo 4, nós vemos que os apóstolos, João e Pedro, voltaram para o cenáculo. O cenáculo é o lugar do encontro, é o lugar da última ceia. Jesus possivelmente passou outros tempos lá, hospedado nesta casa. E eles reúnem a comunidade: Maria Madalena, Maria de Cleófas, tantos discípulos estão ali reunidos. Pedro e João anunciam o que eles passaram. Nós queremos pedir que a nossa igreja esteja reunida em torno de Cristo, reunida em torno do dom do Espírito Santo. Que a nossa casa seja um cenáculo, onde a gente se reúna para rezar, para agradecer e para viver a nossa fé. São Pedro começa essa exortação à igreja nascente, dizendo da bondade de Deus Criador. Deus criou tudo: o céu, a terra, o mar, tudo o que existe. Nesta manhã vamos agradecer tudo o que Deus nos deu e a sua bondade, o seu amor, a sua
misericórdia. E vejam só, o rei Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, já tinha rezado e faz referência ao Salmo 2. Pediria que vocês também rezassem o Salmo 2, porque povos agitados se revoltam e tramam contra o Messias do Senhor. Pedro lembra, Deus criou todas as coisas e também escolheu o seu servo Davi para no Salmo 2 recordar que muitos povos, muitas pessoas se opõem ao Senhor, se opõem ao Messias. Pregar o Evangelho nem sempre é fácil. Tem oposição, tem crítica, tem agitações. E vejam só, eles conspiram contra a obra de Deus e contra a sua igreja. Pedro faz referência a Herodes e Pilatos, que se uniram aos povos pagãos, juntamente com o povo de Deus, contra Jesus. Jesus que foi ungido como sacerdote, Jesus que foi ungido como rei, Jesus que foi ungido como profeta. Entrando em Jerusalém, Jesus entra como rei. O Sinédrio o condena por ele ser filho de Deus, mas diante de Pilatos, a acusação que Jesus é o rei dos judeus. Jesus é ungido como rei de Israel, como rei do universo, e o seu trono é a cruz. Jesus é o único sacerdote ungido pela sua vida entregue na última ceia, em que ele nos dá o seu corpo e sangue. Jesus é o sumo sacerdote que se entrega no altar da cruz. Ele é o sacerdote, ele é a vítima, ele é o cordeiro, e ele é o próprio altar. Em todas as missas recordamos o sacrifício da cruz, a entrega de Jesus. E vejam só, Jesus é o nosso rei, é o nosso sacerdote, é o nosso profeta. Mas nem sempre as pessoas aceitam Jesus como seu Senhor, como seu Messias, como seu ungido. A gente vê que Deus também se manifestou em Jesus, realizando curas, sinais e prodígios. E os apóstolos e os discípulos começam a lembrar tantas curas, tantos sermões, tantos ensinamentos, tantas mensagens. E no final eles terminaram em oração, pedindo apoio, confiança e a graça de Deus. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Neste sábado, vamos pedir também que a gente continue proclamando Jesus como nosso Messias e como nosso Senhor. Que a gente fique cheio do Espírito Santo e que a gente proclame a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.